Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela e juntos estamos nessa jornada apaixonante, o desafio de amar. E hoje, no nosso 35º dia, vamos falar que o amor presta contas. E, mais uma vez, é um tema delicado. Existem algumas pessoas resistentes e relutantes com relação a abrir o seu coração para um conselheiro matrimonial, e para que você compreenda o quanto é importante, vamos convidar o Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, estamos aqui para mais um dia aprendermos de Ti, Senhor. O que Tu queres para direcionar o nosso casamento para um bom lugar. Por favor, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 22, nós lemos assim: Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É extremamente importante que hoje, nesse dia, nós vamos falar que é extremamente importante cada casal ter conselheiros ou um conselheiro, E nós vamos ver por que isso é importante dentro do casamento. As poderosas sequoias elevam-se a uma altura de até 100 metros no ar e podem resistir às pressões ambientais intensas. Os relâmpagos podem atacá-las, ventos violentos podem soprar e os incêndios das florestas podem se alastrar ao redor dela. Mas a sequoia resiste, permanecendo firme, tornando-se cada vez mais firme a cada provação. Se você for buscar, se não me falha a memória, ela é uma das árvores mais altas que existe, Bem fortes, o tronco é bem grosso. Um dos segredos da força dessas árvores gigantes está abaixo da superfície. Ao contrário de muitas árvores, ela se estende e interliga suas raízes com as sequoias ao seu redor. Ela se torna mais fortalecida e resistente pela força de outras. Olha que interessante. Existe uma autora que eu gosto muito, e ela diz que nós deveríamos aprender, tirar lições para a nossa vida da natureza. E hoje o nosso autor usou exatamente a natureza para nos ensinar, para nos falar o quanto é importante o nosso amor prestar contas, Nós termos aí conselheiros espirituais matrimoniais, O segredo da sequoia é também a chave para manter um casamento forte e saudável. O casal que enfrenta os problemas sozinhos está mais sujeito a se separar durante os tempos difíceis. Todavia, aqueles que interligam suas vidas em uma rede de outros casamentos fortificados aumentam radicalmente as chances de sobreviver às tempestades violentas. É fundamental que o marido e a esposa tenham conselheiros divinos, amizades saudáveis e conselheiros experientes. E a gente pode observar que ao longo do nosso dia, nem sempre a gente tem pessoas, com conselhos cristãos para nos oferecer. E às vezes tem até gente dentro da igreja que não nos oferece conselhos vindos da palavra de Deus, Então, o nosso autor hoje, ele fala o quanto que é importante, para o casal ter, amizades com pessoas que têm casamentos fortes, solidificados, E para que a gente possa, ter orientações com relação às suas fraquezas e às suas fortalezas, Isso é muito bom. Agora imagina, a gente ter amigos, por exemplo, que não estão mais casados, ou então que o casamento está à beira de terminar. Que tipo de influência eles trarão
para nossa vida matrimonial, para nosso casamento, né? Então, isso é muito importante. Esse conselho, ele é extremamente relevante para nossa vida, né? Que tipo de amigos, né? Que tipo de conselheiros, né? Nós temos aí para conosco. Todos os princípios de conselhos sábios no decorrer da vida, as pessoas sábias, todos precisamos de conselhos sábios no decorrer da nossa vida, né? Foi a frase que eu li mal lida. E isso é muito importante, né? Eu não sei se você faz dos seus pais um conselheiro, se é do seu pastor, da sua igreja, né? Se é daqueles casais na igreja que já são bem idosos e já enfrentaram todo tipo de evento no relacionamento, né? Furacão, tsunami, e sobreviveram. Então eu não sei, mas isso é importante que você tenha, porque quando vierem os ventos fortes no seu relacionamento, você vai buscar sabedoria com esse tipo de pessoa. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra, né? Lá a protagonista, que estava à beira de um divórcio, ela vai buscar refúgio, né? Conselhos com uma senhora bem idosa. E, gente, ela dá dicas fantásticas e que acabou salvando de fato o casamento da protagonista, né? Lá esse filme exemplifica bem o que nós estamos conversando hoje. Se você tiver um tempinho e ainda não assistiu, assista Quarto de Guerra. Se você já viu, que tal você assistir novamente, né? A Bíblia explica claramente que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Está lá em Provérbios 12:15, né? Conselhos do sábio Salomão. Então vejam, o justo, o sábio ouve conselhos. O sábio ouve. Então, quer ser sábio? Ouça conselhos, né? E ore ao Senhor para que, se você precisar fazer mudanças em sua vida, baseado naquele conselho, você faça e não endureça o seu coração, né? Porque às vezes a gente tende a ouvir os conselhos, endurecer o coração e entra por aqui e sai por aqui. Não, não, não. Você tem que ouvir e colocar em prática, né? Olha só. E por que, então, gastar anos da sua vida aprendendo lições dolorosas quando você pode descobrir essas mesmas verdades em poucas horas de aconselhamento? Por que não cruzar a ponte que outros construíram? A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Não recebê-la é como deixar as moedas valiosas escorregarem pelos seus dedos, né? Escorreguem pelos seus dedos, que as moedas valiosas, que são os conselhos preciosos, eles se vão, né, da nossa vida. Então, olha o quanto é importante nós ouvirmos sábios conselhos, né? Você e seu cônjuge precisam desse tipo de amigos e conselheiros de base consistente. A Bíblia diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, verso 13. É comum nos isolarmos dos outros. Se não tomarmos cuidado, podemos afastar as pessoas que mais nos amam. Cuidado, né? Cuidado, principalmente os casais jovens, né? Que estão vivendo logo no início do relacionamento, tendem a se isolar e acham que sabem de tudo e que vão viver a vida, né? De acordo com os seus pensamentos. Você precisa se guardar daqueles que influenciam. Essa dica aqui é importantíssima, preste bem atenção. Você precisa se guardar daqueles que influenciam o engano. Todo mundo tem uma opinião e algumas pessoas vão lhe encorajar a agir de forma egoísta e até a deixar o seu cônjuge para ter a sua própria felicidade. Seja cauteloso ao ouvir conselhos de pessoas que não possuem um bom casamento. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? A gente, às vezes, no trabalho, temos amigos, né,
que muitas vezes nem são cristãos ou que são cristãos, né? E que vão nos influenciar, inclusive, para a gente ir em busca da felicidade. Ah, você está sofrendo com essa pessoa? Ah, larga, né? Larga e procura a sua felicidade. Você tem que mesmo ser feliz. Cuidado com esse tipo de conselho. Não são conselhos benéficos para você. Se o seu casamento está se enforcando ou se ele já está direcionado ao divórcio, então você precisa parar tudo e buscar conselho sólido o mais rápido possível. Busque um pastor, um conselheiro cristão ou um aconselhamento para casais. Ainda hoje, por mais que o princípio pareça estranho falar da sua vida para alguém que você não conhece, seu casamento merece cada segundo e cada sacrifício que você fará por ele. Mesmo que seu casamento esteja firme, ainda assim você precisa da mesma forma de conselheiros honestos e abertos, pessoas que podem lhe incentivar e fazer o seu casamento ainda melhor. Não se esqueça disso, viu? Como então encontrar um bom conselheiro? Você deve procurar por uma pessoa que tenha o tipo de casamento que você gostaria de ter. Você deve procurar por uma pessoa cujo coração seja direcionado para Cristo antes de todas as outras coisas, ou seja, que busca a Deus em primeiro lugar. Procure alguém que não vive por suas próprias opiniões, mas pela imutável palavra de Deus. E cada vez mais essa pessoa vai se sentir alegre em poder ajudar. Então separe um tempo para se encontrarem e conversarem. Que tal? Hoje o Espírito Santo vem nos alertando com relação a isso. Procurarmos alguém para nos ajudar, né, para nos orientar frente a questões dentro do nosso relacionamento conjugal. Aqui está uma importante lembrança das Escrituras. Lá em Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Este acordo é inviolável e, apesar de sermos todos essencialmente responsáveis pela maneira como lidamos com isso, podemos certamente aceitar toda a ajuda que os outros podem nos dar. Pode ser apenas uma questão de influência que transporta o seu casamento da mediocridade para a excelência. Olha que coisa maravilhosa, né? O meu desejo, querido casal, querida menina, querido menino, é que o seu relacionamento, que o seu casamento, ele saia da mediocridade e parta para a excelência, para a honra e glória do Senhor. Que vocês vivam dias maravilhosos, né? Que o seu lar, que a sua casa seja um pedacinho do céu. Vamos agora para o nosso desafio? E o desafio de hoje diz assim: busque um conselheiro para casais. Alguém que seja um cristão firme e que será honesto e amoroso. Se você sente que o casamento é necessário, então dê o primeiro passo para marcar o encontro. Durante esse processo, peça a Deus para direcionar suas decisões e discernimento. Quem sabe Deus estará usando esse conselheiro para lhe alertar, para falar coisas ao seu coração com relação que você precisa fazer para estar salvando seu casamento. Se o seu casamento está bom, ele pode ficar melhor. Se o seu casamento está mais ou menos, ele pode ficar muito bom. Então, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós busquemos conselhos sábios, né? Conselheiros sábios, para direcionar aí, né? Nos trazer uma luz, né? Frente a situações aí adversas dentro do nosso casamento. O meu desejo é que você encontre essa pessoa, essas pessoas sábias, né? E que você tenha um dia radiante, muito bom, viu? Que Deus te abençoe, que Ele te traga uma iluminação com relação à pessoa que você vai escolher, né? E que você tenha sucesso nessa sua escolha. Que Deus te abençoe, um lindo dia e mais amor, por favor. Até amanhã, hein? Estamos na reta final. Essa semana nós concluiremos
a nossa jornada apaixonante, o desafio de amar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, se você precisa, se você tem em mente de alguém que precisa dessa informação, não fica pensando, vai lá e manda, compartilha, viu? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!